Fala galera, tudo bem? Aqui é a Nath. Bem-vindos ao canal. Esse é o primeiro vídeo oficial da série de análise de dados com SQL, tá? Nessa série a gente vai ver muita prática de SQL, só que antes eu queria contar um pouquinho da história do SQL, né? Até porque tem muita gente que tá chegando aqui que precisa aprender urgentemente o SQL e nem sabe o que é. Então acho bacana a gente fazer uma revisãozinha do que é, contar um pouquinho da história do SQL, como que ele se popularizou, tá? E também passar pelos principais comandos e fazer um overview com vocês de tudo que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? Pensando na prática, tá bom? Então fica aqui comigo pra gente poder fazer esse overview, tá? Inclusive, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e também dar uma passadinha no nosso Instagram, @datwordbr. Falando um pouquinho, pessoal, da história do SQL, ele começou a se popularizar em 1970, né, no laboratório da IBM, lá na Califórnia, né? Na época, a IBM foi a pioneira, né, e o uso do SQL foi exclusivamente para simplificar o gerenciamento das informações que eram armazenadas em bancos de dados relacionais. Só que em pouco tempo, o SQL começou a ser conhecido por outras frentes, né? Várias pessoas ficaram interessadas e aquilo ali foi se popularizando mais e mais. E aí, com isso, surgiram vários dialetos, né? São várias versões do SQL, né? Cada um tinha uma especificaçãozinha, uma coisinha aqui, outra ali, de diferente do que foi desenvolvido pela IBM na década de 70. E aí, com isso, o que aconteceu? Né? Se fez necessário padronizar o uso do SQL, porque estava virando uma bagunça, né? E aí, em 1986, o ANSI, né? Não sei se é assim que fala, acho que é. O American National Standard Institute, nossa, nem sei se é assim, padronizou o uso dessa linguagem, tá? E aí ficou uma coisa global, realmente para poder acabar com a bagunça que eles estavam criando, né? Quando o SQL começou a se popularizar. Bom, pessoal, quando a gente fala, então, de manipulação dos nossos dados, a gente precisa se atentar ao fato de que existem 5 subgrandes conjuntos da linguagem que segregam os comandos de manipulação dos dados, né, em categorias. Então, basicamente, eu tenho comandos de vários tipos que aplicam operações de determinados tipos no banco. E todos os que são similares ficam agrupados em um mesmo conjunto, tá? E aí, quando a gente fala desses 5 subconjuntos, a gente está falando do DQL, DML, DDL, DCL e DTL. Calma, não se desespere, eu vou explicar agora o que são cada um deles, tá? Bom, começando pelo DQL, acho que nele tem o comando mais famoso, que é o famoso select, né, que todo mundo conhece. O DQL, então, ele faz referência ao Data Query Language, ou seja, linguagem de consulta de dados. Ele tem um único comando, que é o select, como eu comentei, tá? E ele é responsável pela modalidade de consulta. Então, ele permite o usuário ir no banco de dados, acessar os dados de uma tabela através de uma query nos dados. E aí, o select, ele não sobrevive por si só, né? Existe uma série de outras coisas que são agregadas ao select para que ele faça sentido. E a gente está falando de cláusulas, de funções de agregação, operadores lógicos e relacionais. Bom, pessoal, falando um pouquinho então sobre o DML, o Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados, é um conjunto de comandos que é responsável por incluir, alterar e excluir registros armazenados dentro de uma tabela no banco de dados. Ele é composto, então, por 3 grandes comandos. O primeiro deles é o insert, né, que é responsável por inserir dados em uma tabela. A gente tem também o update, que faz a atualização de registros em uma tabela, registros já armazenados. E o último comando, o delete, né, que deleta dados. Lembrando que o delete e o update, normalmente, eles são acompanhados da cláusula where, justamente para a gente poder filtrar os dados em que a gente está fazendo esse tipo de atualização, essa manipulação, para não correr risco da gente poder perder dados ou fazer algum tipo de alteração erroneamente, tá? Um ponto importante é que, normalmente, comandos do DML, eles necessitam do commit, né, da confirmação
no banco de dados para execução efetiva daquele comando. O terceiro subconjunto, pessoal, é o DDL, Data Definition Language, ou seja, linguagem de definição de dados, tá? Esse subconjunto contém comandos que são responsáveis por gerenciar toda a estrutura do banco de dados. E aí, quando a gente fala em gerenciar, a gente está pensando em criar, atualizar e remover objetos. Objetos, eles podem ser várias coisas, não necessariamente só tabelas, tá? A gente pode gerenciar tabelas, usuários, databases e índices através de 4 principais comandos, que seriam o create, o alter, o drop e o truncate, tá? O nome já é meio intuitivo, né? Então, o create permite que sejam criados novos objetos, o alter atualiza os objetos já criados, o drop remove esses objetos e o truncate elimina em sua totalidade registros de uma tabela. Diferente do delete, por exemplo, que a gente elimina registros considerando uma condição que vem junto à cláusula where, o truncate, por exemplo, quando aplicado a uma tabela, ele remove todos os registros da tabela sem especificação de filtro algum. Bom, pessoal, esses 3 primeiros subconjuntos que eu comentei, eles são os mais utilizados quando a gente está pensando em análise de dados, tá? Que é oficialmente o propósito da playlist, né, da série que vai ser lançada aqui. Porém, existem outros 2 subconjuntos que também são relevantes quando a gente está analisando, quando a gente está lidando com o banco de dados, né, como um todo. Então, não posso deixar de falar deles aqui, tá? O primeiro deles é o DCL, ou o Data Control Language, né, que é uma linguagem que permite ao usuário executar comandos que controlam o acesso aos dados do banco. Tá? Com os comandos desse subconjunto, é possível manipular privilégios de usuários, assim como seu nível de acesso. Tá? Normalmente, utiliza-se os comandos grant, que concede permissões a usuários, né, criados anteriormente, e o revoke, que restaura esses privilégios que foram concedidos anteriormente. Por último, pessoal, não menos importante, a gente tem o DTL, o Data Transaction Language. Em resumo, linguagem de transação de dados. Esse subconjunto permite gerenciar transações executadas no banco de dados, ou seja, é possível iniciar, confirmar e desfazer determinadas alterações, tá? E aí essas transações, elas ocorrem a partir de 3 grandes comandos. O begin, que sinaliza o início de uma transação. Então, tudo que tiver escrito após o begin, ele vai fazer parte de uma mesma transação, tá? A gente tem também o commit, que é utilizado para finalizar uma transação, tá? Então, quando a gente inicia o begin, tudo que está entre o begin e o commit faz parte de uma transação que está sendo executada no banco de dados, tá? E por fim, uma vez que uma transação ela possa ter sido executada erroneamente, a gente tem o rollback, né, que permite desfazer as alterações realizadas anteriormente, desde que o commit não tenha sido executado, pessoal. Uma vez que o commit foi executado, já era. Não tem como mais voltar atrás, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo da playlist. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por quem ficou até aqui me acompanhando, tá? Pois se tiverem dúvida, não deixem de perguntar, comenta, eu vou responder, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.